as dificuldades aqui da tecnologia nos atrapalhando, mas não vão parar a gente, De porque jeito hoje tem resenha nenhum. de mercado número 38 para trazer bastante novidade, bastante notícias. E começamos já logo com os Estados Unidos, e sempre nosso pontapé inicial. Assistimos, não sei quem teve aqui, quem não assistiu ao vivo, pelo menos ouviu alguma coisa, porque deu um rebuliço aí nas eleições, começaram já os debates, e o primeiro debate deu Trump, né, César? Pois é, o debate chamou muito mais atenção aqui do pessoal, muito pouco pelo que foi falado, né? Debate sempre gera muita interação na internet, o pessoal comenta e tal, mas esse foi especialmente comentado não pelo conteúdo, né? Mas muito pela situação ali, até de saúde do Biden, né? Quem viu, tem vários vídeos aí do último debate que ele participou lá em 2019. Era um homem que conseguia falar, articular, tinha retórica, né? Modulava a voz, tudo. E o que se viu aí nesse último debate foi um homem debilitado, né? Com uma voz fraca, com uma dificuldade de concatenar frases e ideias, com muitos esquecimentos, assim, até uma fragilidade física para andar e se mover. E foi isso que chamou mais a atenção de todo mundo, né? E eles fazem lá uma tela dividida, né? O Biden ele é muito teatral, assim, né? Ele tem um timing de televisão bom e ele ficava O fazendo caras Trump. e bocas. O Trump ficava reagindo, né, aos erros ali, aos lapsos do Biden de uma forma que fica, né, teatral, chama atenção, assim. Então foi um debate péssimo para o Biden, péssimo a ponto de ter muitas pessoas que até o apoiavam se perguntando se ele pode mesmo ser um candidato, e sendo candidato, se ele consegue chegar no fim de mais 4 anos. Tamanha a surpresa ali. Quem acompanha aqui, a gente já falou sobre isso, mas quem acompanha aqui sabe que é uma situação que vem de já há algum tempo, né? Ele tem alguns lapsos assim inacreditáveis para um presidente, né, dos Estados Unidos e até para uma pessoa, né? A gente tem que ter um pouco de compaixão também para uma pessoa A que está gente passando por essa situação. já era esperado que o Trump tivesse um desempenho melhor, né? O Trump que veio da televisão, né? Já apresentou programas, é um grande articulador, mas não é, como você falou, o Biden ele é um político experiente, né? Não começou a carreira Sim, agora, já é uma pessoa que já está bem vivida. Então, até fazendo alguns comentários ali, chamando o Biden de tio Paulo. Nós não vamos admitir isso aqui na resenha. O Biden merece respeito e está fazendo ali o seu trabalho, já informou que não vai desistir, né, já deu a pois é. sinalização, parte do partido começou a solicitar isso, porque realmente depois do debate ele acabou bem enfraquecido, ele tinha já uma vantagem contra o Trump pré-debate, e após isso teve uma reversão muito grande, porque muita gente, como você disse, já não acredita mais tanto no desempenho do nosso querido Joe Biden. Mas vamos acompanhando isso, como vai ser nos próximos capítulos. Pois é, fora isso, né, os Estados Unidos têm um problema grande que eles têm que resolver lá, que é da inflação, né? A gente tem uma última medição de inflação aqui, que é o PCE, que é o PCE, que é o indicador preferido ali do Banco Central. Ele apresentou uma variação mensal de 0,08 em maio e 2,6 acumulado nos últimos 12 meses, em linha com o que era esperado. É boa notícia, mas tem que cair essa taxa, né? A gente está torcendo aqui para esse juros dos Estados Unidos cair logo. O PMI industrial também, no final de junho, já um dado bem atualizado, ele subiu de 51,3 para 51,6, mostrando uma melhora ali no setor industrial. A gente diz aqui que uma leitura sempre acima de 50 pontos é uma expansão da atividade, né? Que é uma coisa que, no momento, vai fazer mal para essa redução de juros, né? E com as consequências mundiais. Então, a gente espera aí também que esse dado venha cada vez mais fraco nos próximos meses, assim como o nível de emprego, infelizmente, tem que começar a ceder também para o Fed, né, conseguir fazer, começar a cortar os juros ou começar a pensar em cortar os juros, que é uma coisa que não está acontecendo até agora. Com certeza. E lá na China, a gente viu até que as empresas estão começando a apresentar resultados e estão vindo com resultados positivos, porém abaixo ali do que a gente está acostumado a ver, aquela China galopante, trazendo crescimentos de dois dígitos. Então, cresce, mas cresce menos, né? Pois é, nesse sentido aí, é zero surpresa o que está acontecendo na China, né? Os lucros
das empresas industriais aumentaram nos primeiros 5 meses de 24, né, comparado com o mesmo período do ano passado ali. O crescimento desse período foi 4,3, agora foi 3,4, ali, 0,9 de diferença, e essa desaceleração ocorreu no meio de uma fraca demanda interna, desaceleração do setor imobiliário e tudo aquilo que a gente vem falando aqui. Então, em linhas gerais, a economia chinesa não encontrou dificuldades para ganhar tração e cumprir a meta. Ela vai encontrar, né? Ela encontra muitas dificuldades para ganhar tração e cumprir essa meta de 5% estabelecida pelo governo chinês aí. Vão ter que precisar fazer muito investimento ali, até porque o PMI composto da China também caiu para 50,5 em junho, né? Vinha de 51, é uma queda pequena, mas está mostrando aí que a economia vai precisar de mais estímulo, né? Eles ainda têm um risco pequeno ali de deflação, e quando a gente olha, foram todos dados do setor industrial, né? E no setor de serviços, que geralmente costuma ficar um pouquinho mais, segura um pouquinho mais ali a economia, ele também cresceu menos que o esperado, né? Ele caiu para 51,2 em junho, que a gente tinha uma expectativa de 53,5, né? E ele desacelerou bastante também. Então, a economia chinesa também está tendo um problema de demanda. O governo chinês vai precisar botar a mão no bolso, já está botando, né? Mas vai precisar botar mais ainda. É um problema mundial, né? Não é só da China, tá? O mundo inteiro está desacelerando por conta do nível de taxa de juros um pouco mais alta. Isso, né, desde lá de trás, aí começa a refletir agora, dívidas mais altas das empresas, menos investimento e tal, tudo isso vai deteriorando um pouquinho a demanda aí. Com certeza. E a Europa, que a gente tinha sinais ali de começar a cair, de vir em desaceleração há muito tempo, acabou até reagindo mais rápido do que esperado, mas também está ali com um certo descontrole da inflação, está dentro do esperado, né? Mas ainda está em descompasso, né? Ainda tem muita coisa para melhorar por lá, né? Pois é, de olho na inflação aí na Europa, porque depois do primeiro corte de juros do Banco Central Europeu, começou a pipocar um monte de sinal lá. Calma, calma, não, talvez tenha ido muito rápido, mas era uma coisa que eles já estavam esperando há muito tempo, né? A inflação que foi medida lá, ela vem em linha com as expectativas, né? A variação acumulada em 12 meses caiu de 2,5 para 2,6, que é uma inflação que eles estão dispostos ali a conviver, mas ela pipocou em alguns setores ali um pouco mais, principalmente, como sempre, a inflação de serviços, que é a mais difícil de puxar para baixo, né? O crescimento em geral na atividade da zona do euro desacelerou bastante no mês passado, e eles não conseguiram, o setor de serviço não conseguiu compensar essa deterioração que houve ali no setor industrial, né? Então, o BCE já avisou que vai ter bastante cautela no próximo corte de juros, né? Não vai ser aquela programada, assim, um corte aqui, na próxima também, que nem o Brasil conseguiu fazer por quase 8 meses aí seguidos. Eles vão sempre estar avaliando os novos dados para poder fazer novos cortes. Certeza. Dizer que os nossos irmãos tiveram ali a conclusão, né, pelo menos de acordo com o governo, a conclusão da primeira etapa daquela lei de bases, né, daquele primeiro momento de, de um choque na economia, e não só na economia, no social, na vida dos argentinos, né? E como que se passou essa primeira etapa? Eles dizem que terminaram essa primeira fase de estabilização, né, com os superávites primários, com a redução dos juros ali, um bom controle da inflação. E a lei de base, a aprovação da lei de base, que a gente vem falando desde o começo do ano, né, depois da aprovação, agora é hora da segunda etapa do plano de estabilização, que vai direto no déficit fiscal do governo, né? Muita coisa já foi cortada, muita coisa já foi controlada, mas agora é hora de o governo Milei quer assumir as rédeas ali do déficit fiscal, né, do gasto fiscal do governo. Ontem, né, agora no começo da semana, já foram mais 5 mil funcionários públicos demitidos. Onde dá para cortar, eles estão cortando, geralmente, até onde não dá, eles cortam um pouquinho também. Então, eles dizem que tem que fechar algumas torneiras ali, né? A primeira torneira é essa do déficit fiscal, né? Não pode gastar mais do que arrecada, né? Uma coisa que parece óbvia para todo mundo, né? Em segundo,
o controle ali dos juros que o Banco Central paga, né, sobre a própria dívida, já vem baixando, mas tem que baixar muito mais ainda. E o terceiro é a questão dos dólares, né? Essa é a parte mais difícil que a economia argentina vai ter para controlar. O Caputo disse, o dólar blue subiu bastante, bateu 1.400 pesos aí recentemente, e o Luiz Caputo, que é o nosso querido ministro da Economia lá da Argentina, disse que eles não têm previsão de tirar os controles cambiais ali da Argentina, que é uma coisa importante que seja tirada para o dólar ficar mais solto, mais livre, mas eles não podem fazer isso ainda com o risco de ter uma max desvalorização no peso e isso atrapalhar todo o processo ali. É ruim ter controle de dólar, é ruim ter várias taxas de juros diferentes, taxas de câmbio diferentes, mas a segunda etapa vai chegar nesse ponto, né? Acho que o objetivo final é chegar num nível em que o dólar não fique tão volátil lá na Argentina, né? O preço do dólar ou o preço do peso na Argentina fique tão volátil como a gente está vendo aqui no Brasil agora, né? Uma volatilidade para cima muito alta por questões externas, mas muito por questões internas também. A gente viu situações semelhantes, que, né, obviamente com bastante diferença, mas que essa questão de controle da moeda ali para a gente aqui no momento de estabilização do real, né, que a gente está completando 30 anos do real, mas a gente viu nesses planos econômicos que a gente também teve que fazer uma trava de câmbio, teve que fazer controle cambial, e a gente viu que isso não funciona no longo prazo. Obviamente tem que ter É, até o momento de estabilizar e todo mundo entender o que está acontecendo. Às vezes é necessário que eles isso, façam alguma intervenção e a gente está vendo aí que o Milei não sabe o que está fazendo, né? Obviamente, sabe dos riscos que ele está incorrendo e dos problemas que as decisões dele têm causado. Mas faz parte do processo que ele planejou ali para a Argentina e, pelo menos, olhando o lado econômico, tem surtido efeito ali positivo para a Argentina. pois é. A gente era âncora cambial, né? Era algo até mais perigoso, sim, porque o Banco Central era obrigado Câmbio a fixo. entrar no mercado de dólares, era obrigado a entrar no mercado de dólares para controlar aquela paridade, né? Por um acaso era uma paridade, mas controlar aquele nível de taxa de câmbio, comprando ou vendendo dólares, dependendo do movimento, geralmente comprando. E também era uma situação um pouco diferente, porque o Brasil tinha reserva em dólar para poder fazer isso, coisa que a Argentina hoje não tem. Esse é o principal, né? Um ataque especulativo vem sempre em economias com poucas reservas, que não é o caso do Brasil hoje. E Com era na época. certeza. E a gente vê aqui no Brasil, né, já falando aqui da terra do Supiriquim, que a gente está tendo uma mudança na forma de leitura da inflação para a gente definir o orçamento e as justificativas ali, o planejamento do Banco Central, do Ministério Econômico, enfim, né, daqui agora chama Fazenda, né, novamente. E a gente Sim. está vendo ali que a gente tem uma leitura anual, mas agora está mudando para uma leitura, né, contínua. Né? Exatamente, foi publicado um decreto mudando esses sistemas de metas de inflação aqui no Brasil, que agora vai seguir o que é chamado de meta contínua, né? Isso vai começar a valer a partir de 1º de janeiro de 25 e ele funciona a partir de uma verificação de meta mensal, mas dos últimos 12 meses, né? Como se fosse a inflação, né? A inflação a gente vê assim, né? A gente não espera fechar o ano para ver a inflação, a gente olha os últimos 12 meses, vai tirando o dado do 13º mês para botar o do mês agora e vai fazendo isso em sequência, né? Então ele passa a ser uma medição contínua, e se a meta sai ali de dentro do esperado em 6 meses, aí tem que ter os 6 meses é o período de tolerância, tem que ter alguma intervenção, ou algo que volte, né, a inflação para a meta ali. E tem que justificar, né? Toda vez Tem que que a gente justificar. não consegue cumprir com a meta da inflação, é necessário que seja justificado, explicado o motivo, e aí, obviamente, se vier um motivo plausível, é, são gerados esforços ali para que a gente corrija isso, e quando É, isso sai, né, do que é planejado, medidas mais austeras são necessárias tomar, inclusive sobre responsabilidade de quem os conduz. a ideia aqui é fazer o seguinte: tem uma coisa, né, que o Banco Central trabalha muito para ter ou para tentar fazer, que é ancorar as expectativas. Né? A gente fala em economia assim, ancorar expectativas,
mas significa só que é fazer as pessoas acreditarem que aquela meta vai ser seguida com afinco, independente do que seja, né? Então, isso que é uma ancoragem de expectativas. É você fazer o mercado olhar para os seus atos e para o seu discurso e ele acreditar que você está fazendo o possível e vai fazer o possível para chegar naquela meta estabelecida, né? Então, sair 6 meses da meta, antes tinha que esperar um ano, né? Agora são 6 meses, o Banco Central vai tentar fazer essa ancoragem de expectativas em relação à inflação. É. Fazendo contas aqui, provavelmente o Campos Neto tem chance de ter que justificar uma vez só, né? Então são 6 meses, Pois ou já está é, valendo já a partir de agora, não, sabe dizer? não, é 1º de janeiro de 25, ele não vai pegar essa meta contínua, né? Só o próximo consagrado aí. Então vamos ter que achar outra pessoa para culpar agora quando as Exatamente. coisas não estiverem de acordo com o que o presidente diz. É, Certo? Mais alguma coisa sobre o Brasil? o Brasil é coisa rápida aqui, a gente conseguiu abrir 131.811 vagas formais de trabalho em maio, segundo o CAGED. O dado veio abaixo da projeção e que previa uma criação de 200 mil, né? Então veio 69 mil e quebradinho abaixo. Começa a preocupar aí, mas os dados têm vindo um mês muito bom, um mês muito ruim e tal, pode ser uma questão de sazonalidade, apesar de ser sazonalizado, não, ele é o número absoluto. Mas ele não é uma tendência, né? Isso que eu quero dizer, não é uma tendência ainda dos dados de emprego virem abaixo, coisa de 1, 2 meses atrás vieram bem acima. Então, mas é uma coisa para a gente ficar de olho, né? Porque o que pode acontecer ao mesmo tempo que o dólar subiu bastante, né, essa semana, bateu ali 5,70, isso cria uma pressão inflacionária grande, e se começar a ter desemprego, isso vai gerar, começa a gerar um problema ali, né, para o governo, porque vai ter muita gente, com muita inflação e pouco emprego, né, isso gera uma coisa que é chamada mais ou menos estagflação, se o PIB não crescer muito também, né, então pode ser um problema para o governo aí no segundo semestre, vamos ficar de olho, principalmente no IPC e no IPCA, que vão vir aí nos próximos meses. Estagflação, que é traduzida simplesmente como a geração de inflação sem ter o crescimento econômico, né? Sem geração Exato. de riqueza. E avançamos aqui então para nossa curiosidade aqui da semana, com um pouco aqui que vai falar, dá para concatenar aqui todas essas informações com a curiosidade, né? Visto que a gente vai falar hoje sobre a maior fraude da história das empresas brasileiras, né? O caso das lojas americanas, que teve essa semana agora o seu CEO, que já estava com ordem de prisão, né? Foi preso essa semana e ainda vai ter muita investigação aí para achar todos os culpados, né? Pois é a maior fraude das histórias das empresas brasileiras está acontecendo agora, né? Esse escândalo, ele estourou em dezembro, janeiro de 23, e ele continua ocorrendo, né? Quem acompanha a Bolsa viu que as ações da Americanas simplesmente se dissolveram, né? Estão valendo muito pouco frente ao que já valeram há coisa de 2 anos atrás. Estima-se ali que o prejuízo que foi coberto, né, que foi escondido, seja de 48 bilhões de reais, que é 5 vezes o patrimônio da empresa na época, né? Ele envolveu 14 diretores e até o CEO, né, que é o nosso querido aí, que fugiu para a Espanha, foi preso, foi solto, agora parece que vai ser preso de novo, né? Vamos tentar explicar aqui mais ou menos o que aconteceu para a gente ter uma ideia assim do tamanho da fraude, né? Eles tentaram durante muitos e muitos anos, né, esconder um rombo que havia no balanço da empresa e que é maquiar as fraudes de algo chamado risco sacado. Como que funciona? As americanas, elas compravam os produtos dos fornecedores, né? Tudo que ela oferece, ela comprou de algum fornecedor. Mas para não se descapitalizar e para fazer um fluxo de caixa ali mais positivo para ela pegava um crédito em algum banco, o banco pagava o fornecedor, e agora a Americanas tinha uma dívida com esse banco, e ela fazia isso porque era muito mais simples ela renegociar com o banco, o prazo era muito mais estendido do que fazer isso com um simples fornecedor, né? O fornecedor precisa que seja
paga o mais rápido possível para ele também poder produzir mais e fechar outros contratos, né? A dívida vai acumulando, os juros vão subindo e os bancos fazem isso, tentam estender, renegociam essa dívida com americanas e tal. Lá na frente, porém, essa operação, né, essas operações, que é chamado de risco sacado, tinham que aparecer no balanço da Americanas. E aí que está o ponto, né? Os gestores, né, os diretores, eles criaram vários subterfúgios para impedir que essas operações aparecessem no balanço oficial das lojas americanas e, inclusive, ludibriando aí, até que ponto a gente não sabe ainda por conta da investigação, mas ludibriando uma grande empresa de auditoria, né, uma das top 5 aí que o pessoal fala, né, Big Five de auditoria, que fazia perguntas ali, eles conseguiram ludibriar, a gente não sabe até que ponto conseguiram enganar ou tinha também alguém envolvido, porque a gente entende que também, né, a Polícia Federal, né, não eu, a Polícia Federal entende que também alguns funcionários do banco tiveram que participar dessa operação, porque os bancos são obrigados a informar também quem são os credores ali, né, quem são os devedores ali das dívidas dele. Eles não, a auditoria não conseguiu pegar esse rombo e ele perdurou até dezembro de 22, quando houve a troca do CEO da Americanas, né? Entrou um outro CEO, ele veio de do banco. Não vou falar os nomes aqui, cara, sei lá, para não ter problema, mas é só procurar na internet aí que tem esse CEO, saiu de um banco grande aqui do Brasil, assumiu Americanas, e nessa hora os diretores e o CEO perceberam que o esquema deles tinha chegado ao fim, que fatalmente esse CEO que vinha de um banco ia perceber que tinha alguma coisa errada ali, e começaram a vender as ações que eles tinham de forma atabalhoada, né? Venderam mais de 200 milhões em ações da Americanas, o preço desabou, e na mesma noite que o preço desabou, o novo CEO da Americanas veio a público, renunciou e denunciou uma fraude que na época ele acreditava ser de 20 bilhões, depois descobriu que era muito maior, né? Os bancos afirmam que sempre forneceram as informações, estão querendo se livrar ali, e no fim das contas o CEO acabou fugindo para a Espanha, os advogados disseram que ele ia tratar questões de saúde lá, alguns diretores também estavam espalhados, mas estão sendo presos, e aí vem a parte mais bizarra dessa fraude. Em primeiro lugar, eles tinham um grupo de WhatsApp que eles conversavam sobre essas fraudes, como estavam fazendo, o que estava acontecendo, os momentos de tensão em que a auditoria estava quase pegando ali o rombo e eles conseguiam reverter, a pressão que eles faziam nas pessoas dos bancos ali, tudo isso está documentado no grupo de WhatsApp que a Polícia Federal conseguiu apreender num dos celulares dessas pessoas, ou por delação premiada, se eu não me engano. E, em segundo lugar, eles tinham uma contabilidade paralela, né, um livro que eles entregavam para a auditoria e um livro que eles guardavam, que eram os dados reais, que esses deveriam ser apresentados, né? E lembrando que nesse período todo a Americanas tinha lucro atrás de lucro, né? Apresentava no balanço oficial, né, o que ia para o mercado, ela apresentava lucro atrás de lucro, e no oficial estava ali registrado aquele rombo que só ia crescendo mês a mês, mês a mês. E essa planilha, né, esse livro que eles tinham separado, eles batizaram de A Vida Como Ela É, né, o rombo. Então, assim, é uma sucessão de coisas malucas, né, assim, tem alguma semelhança ali com a planilha da Odebrecht também, né, que era uma planilha que corria num setor de operações estruturadas, que era só para pagar político, enfim. São duas fraudes gigantes. Essa da Americanas é a maior, né, de uma empresa só brasileira, e fica aí para o aprendizado, para a gente, né, chega a ser muito decepcionante ver algo assim no mercado e ninguém conseguir pegar em uma coisa que durou praticamente 20 anos, né, no mercado de ações brasileiro. Com Se eu não me certeza, né? engano, se eu não me engano, a Americanas abriu capital depois, de 2007, 2008, não lembro. Não foi desde o começo, mas ele já veio com esse problema há muito tempo. O Com CEO, certeza. o CEO antigo, ele ficou 30 anos na Lojas Americanas, desde 93 até 2022, e ele virou CEO ali por volta de final dos anos 90, começo dos anos 2000. E o novo CEO, que era um cara renomado, eu vou falar aqui, que era Sérgio Rial, do Santander, um cara bem renomado e que
nos gerou até estranheza, né? Que a pessoa que assume uma posição dessa relevante, expressiva, saindo de um banco também expressivo, para ficar no cargo ali em poucos dias e pedir as contas. Então, com certeza ali foi até pior esse movimento, né? Esperava-se que ele fosse ajudar alguma coisa, mas ele percebeu onde estava se metendo e conseguiu sair antes ali de que tivesse alguma chance de ser responsabilizado sobre isso. E por que que eu falei que a gente ia concatenar isso? Porque mostra realmente a necessidade da gente ter uma carteira diversificada. Então, ficar Exatamente. exposto apenas a uma ação é uma ação que eu mesmo estava posicionado. Só que num pedaço bem pequeno da minha carteira, então eu acabei não sentindo muito esse impacto. Então, é importante também ter esse momento que a gente não sabe o que vai acontecer. Novamente, foi uma fraude, ninguém esperava por isso. Não tem como você prever isso, né? Como falou, foi 20 anos, né, que eles faziam já alguns esquemas ali internos que eles estão sob investigação, mas que é, é muito difícil de. Se a auditoria não pega, imagina a gente que não tem acesso a tantos dados internos, né? Então é importante a gente poder fazer uma diversificação, não só entre as ações, né, ter ali pelo menos umas 7, 8 ações dentro de uma carteira, mas também diversificar isso em classes, colocar isso também em outros fundos, multimercados, renda fixa. Tem bastante opção no mercado para que você consiga diversificar a carteira e não se expor necessariamente a um único risco ou uma concentração muito grande de riscos. E para isso, fala aqui comigo, com o César Casolari, para que a gente possa ajustar a sua carteira, te dar algumas dicas de como você pode se posicionar melhor, não apenas para ganhar mais, mas para evitar perder, né? Porque, como dizia Warren Buffett, primeira regra é não perder dinheiro. A segunda regra, Não esqueça da primeira regra. não esqueça da primeira regra. Perfeito, César Casolari. Por isso que eu gosto de você, sempre complementando aqui as minhas frases. E ficamos mais uma vez por aqui. Guardamos aqui então semana que vem com novidades, com novas notícias que possam movimentar o mercado e possam mexer com a sua carteira. Mais uma vez, obrigado a todos os seguidores. Um abraço Grande e até abraço. mais.